Don't stop, turn it up. Mateus 15, 29. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam a saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. Amém? Você pode se assentar. Eu quero começar dizendo que Jesus continua curando as pessoas ainda hoje. É muito interessante que é na presença de Jesus que nós somos desafiados a avançar na vida cristã. É aonde nós cada vez vamos rompendo de fé em fé. Como diz a palavra de Deus, o justo viverá pela fé. É na presença de Jesus e quando Ele está junto conosco que nós alcançamos lugares altos, onde nós conquistamos, em lugares que jamais nós pensaríamos. É lá que Deus nos coloca. Nós, através da cura que Jesus efetua em nós, nós passamos a ter vida feliz e vida abundante. Porque esse foi o propósito de Jesus quando veio na terra, trazer vida e vida em abundância. É o que diz a palavra de Deus. E Jesus sabe perfeitamente dos nossos problemas. Jesus sabe perfeitamente qual é a mudança que Ele quer fazer em nós. Nós sabemos, você sabe também qual é o seu problema. E Jesus sabe esse problema que você tem, que precisa ser solucionado. Jesus é o mestre de obras em pessoas. Ele era carpinteiro, mas Jesus também, Ele é aquele que faz a obra perfeita no homem. Não existe nenhum outro homem que é capaz de fazer uma obra perfeita na vida de uma pessoa. Jesus trabalha na vida do homem para que este cumpra a vontade dele. É interessante também que quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que Jesus é Deus, está na sua palavra. Se você olhar Hebreus capítulo 1, versículo 1, você percebe que Jesus é Deus. Ele é da mesma essência que Deus. E se Ele é da mesma essência que Deus, nós temos que concordar que Ele é Deus e é aquele que cura. Aquilo que a Bíblia dizia no Antigo Testamento é o Jeová Rafá, o Deus que dá saúde e saúde perfeita. Jesus faz isso. É o Deus que dá a saúde completa ao homem. Jesus faz isso. E hoje nós podemos olhar o cenário das pessoas e dizer assim: as pessoas precisavam ou precisam experimentar este Jesus que efetua curas. As pessoas precisam experimentar esse Jesus que dá a cura completa para as suas almas. E é exatamente isso que o texto mostra, aquilo que nós lemos aqui. É interessante notar que Jesus, Ele caminhou um tempo para fora das terras de Israel. Nós percebemos então no versículo 21 do capítulo 15, diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e de Sidom. Eram localidades fora do território de Israel. E você lembra, está na palavra de Deus aí, que nessa localidade Ele curou uma mulher cananeia. Na realidade, curou a filha dela, que estava terrivelmente endemoniada. E a partir daí, a cura passou a abranger toda a casa dela. Jesus, a partir desse momento, Ele começa a conversar com seus discípulos. Não sabemos perfeitamente qual foi o real objetivo de Jesus sair de dentro de Israel, mas o certo é que depois Ele volta novamente para a beira-mar do Mar da Galileia. E é naquele local que é o local onde Jesus efetuou as maiores curas dele. Foi ao redor do Mar da Galileia. E diz a palavra de Deus aí, quando nós lemos, Ele foi para um monte e subiu nesse monte, diz a palavra de Deus aí,
e ele se assentou ali. Ele se assentou ali. Se você olha Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2, diz a palavra de Deus que Jesus, ele se assentava diante das pessoas com uma finalidade: para ensinar o evangelho de Deus. E possivelmente Jesus também se assentou acima desse monte para ensinar o evangelho para as pessoas. Mas é quando ele está sentado ensinando as pessoas que várias multidões, diz a palavra de Deus aí, muitas multidões, trazendo consigo pessoas que estavam doentes. E eles trazem as pessoas, a Bíblia vai classificar a categoria desses doentes: coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, diz a palavra de Deus. E olha só como está escrito na minha Bíblia: e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. As pessoas traziam os doentes até Jesus e simplesmente colocavam aos pés de Jesus, deixavam lá. O que Jesus fez com eles? Simplesmente Jesus curou a todos eles. Jesus curou a todas aquelas pessoas. E é a palavra de Deus. Por isso que o tema da minha pregação nesta noite vai ser o seguinte: a cura acontece aos pés de Jesus, ou a cura se dá aos pés de Jesus. É esta cura que Jesus quer também efetuar nesta noite. Nós vejamos que o livro de Mateus tem algumas passagens que Jesus começa a efetuar curas em massa. Olha só, você sabe que Jesus curou muitas pessoas, particularmente, pessoalmente, mas houve várias curas em massa. Olha só, eu quero que você caminhe junto comigo na sua Bíblia e vá comigo para o capítulo 4 de Mateus e leia junto comigo versículo 23 e 25. Curas em massa. Olha só: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades, diz a palavra de Deus, entre o povo. E a sua fama percorreu toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E dali, e da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosa multidão, é o que está escrito na palavra de Deus. Ainda vamos agora para o capítulo 8 de Mateus, versículo 16 e 17, capítulo 8 de Mateus, vai caminhando na sua Bíblia aí, versículo 16 e 17, olha só: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Agora capítulo 9, versículo 35, capítulo 9, versículo 35, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Mas vamos agora para o capítulo 11, versículo 4 e 5. Eu só estou mostrando para você que Jesus efetuou curas em massa. Capítulo 11, versículo 4 e 5. E Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Amém? Capítulo 14 agora, capítulo 14, versículo 34, capítulo 14, versículo 34. Então, estando já do outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos e lhe rogavam que ao menos pudesse tocar na orla da sua veste. E todos os que tocaram ficaram sãos, ficaram curados. Glória a Deus! Jesus curou. Jesus continua
curando. Amém? O poder do Espírito Santo estava sobre Jesus para curar. Está escrito em Isaías, na profecia do capítulo 61. Abra sua Bíblia rapidamente em Isaías 61 e vejamos que havia uma profecia para Jesus, apontando para ele que o Espírito de Deus estaria sobre ele para curar. Isaías 61, o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. O Espírito de Deus estava sobre Jesus para curar. Jesus então é soberano sobre qualquer enfermidade. Não há nenhuma enfermidade que é páreo para o nosso Deus, para Jesus. Se Jesus quiser, Ele cura, Ele arranca, Ele lança fora, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Jesus faz isso. Mas uma pergunta muito intrigante agora para nós, daqui que vai partir mais a respeito da nossa reflexão. Por que nós hoje não estamos vendo nas nossas igrejas, nas maioria das igrejas por aí, pessoas sendo curadas? Por que nós não vemos curas acontecendo dentro das igrejas? As pessoas estão doentes, as pessoas entram dentro das igrejas e saem novamente doentes, não estão sendo curadas. Estou falando coisa certa ou estou falando alguma bobagem? Você tem visto? Eu só faço uma pergunta para você refletir então. Aqui da Primeira Igreja Batista, há quanto tempo você viu uma pessoa que chegou aqui endemoninhada e saiu liberta? Há quanto tempo você viu uma pessoa que chegou com câncer aqui e saiu curada? Alguém que entrou por aqui coxo e alguém orou e aquele homem ou aquela mulher saiu curada? Quantos já viram por aqui acontecendo nesses dias? Alguém viu? Levante sua mão. Não vemos, né? É uma boa pergunta para a nossa reflexão. Mas eu quero te mostrar, com esse texto que nós lemos de Mateus, que Jesus veio com o poder do Espírito de Deus para mostrar para as pessoas que de fato Ele era Deus, que Ele era o Filho de Deus, que o Espírito estava sobre Ele para curar, para que as pessoas pudessem crer que Ele era o Filho de Deus. E essas coisas que estão narradas na Bíblia é para mim e para você também, quando lê a palavra de Deus e crê que Ele é todo poderoso. Esse foi o real objetivo. Quando Jesus veio curando toda sorte de enfermidade, então eu posso dizer para os irmãos e afirmar sem medo de errar, que as curas, elas se tornaram eventuais. Ou seja, elas não acontecem o tempo todo. Você não vê Jesus saindo por aí e qualquer pessoa orando e as pessoas sendo curadas. Você não vê. As curas se tornaram eventuais. E isso significa que nem sempre está acontecendo curas dentro da igreja. Eu estou falando cura de enfermidades mesmos. Você não vê. Mas Jesus não deixou de curar, porque há uma manifestação do Espírito de Deus sobre os crentes para proclamar esta cura. Senão estaria errada a Bíblia. Por isso eu mostro para você em 1 Coríntios capítulo 12. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12. Há uma manifestação do Espírito de Deus sobre alguns crentes que têm o poder de Deus para orar e as pessoas serem curadas. 1 Coríntios capítulo 12. E leiamos então a partir do verso 7. Diz assim a palavra de Deus: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. O Espírito Santo dá dom
ao homem, para que ele possa, através desse dom, edificar a igreja, edificar as pessoas. Diz o verso 8: porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé. Grave esse dom que Deus dá para os homens, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Veja que ele coloca no plural, ele não coloca somente dom de curar, ele coloca dons de curar, está escrito na sua palavra. E a outro, operações de milagres. E esse Deus que veio, que manifestou através da vida de Jesus, o Espírito Santo estava sobre ele. Este mesmo Espírito que ungiu Jesus para efetuar curas, é o mesmo Espírito do capítulo 12 de 1 Coríntios, que derrama dons, esses dons na vida dos homens. Então, estes dons, irmãos, são classificados como dons de poder. Estes 3 dons, irmãos, olha só: a fé, dons de curar, operações de milagre, dons de poder. Esta fé não é a mesma fé que todo crente tem. Esta fé é um dom especial que Deus dá aos homens, visando um fim proveitoso. É um dom de poder. Todo mundo tem esses dons? Todo mundo tem, todo mundo opera milagres, todo mundo tem dom de curar? Não tem, porque Deus dá a quem Ele quer. Deus permanece curando, sim, mas nem sempre. Por isso, não se iluda. Você está orando, vem alguém, ora por você, ora pelo seu parente, alguém, você liga pelo celular, a pessoa ora, é profeta, é não sei o que, e ora pela cura do seu parente ou de você, e mesmo assim não cura. Por quê? O problema está no homem de Deus, na mulher de Deus? Não está. É porque a manifestação de Deus se tornou eventual. Mas se Jesus quiser, Ele cura. Se Jesus quiser, Ele cura. Mas é no tempo dEle, é segundo a vontade dEle, é visando um fim proveitoso para que esta cura aconteça. Por isso, eu quero dizer também aos irmãos que as curas hoje, elas se dão especialmente no âmbito espiritual. A cura que Deus quer efetuar nas pessoas é uma cura na sua alma, é uma cura na sua moralidade, é uma cura naquilo que o homem precisa deixar, as marcas do pecado, a doença que o pecado deixou no homem, deixou na mulher. Jesus vem para curar, tirar essa doença, essa enfermidade do pecado. Esta cura, eu creio que ela está em bastante evidência nos nossos dias. Está acontecendo manifestação do Espírito de Deus por toda a terra. Pessoas estão sendo reconciliadas com Deus, pessoas estão se convertendo, porque há uma manifestação do Espírito de Deus, Jesus curando as pessoas na sua alma. Versículo 30. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largavam junto aos pés de Jesus, e Jesus curou. Medita junto comigo. Quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que entrar no texto, né? Então medita junto comigo. Quando Jesus curou o coxo, o que você acha que aquele coxo fez? Andou, saltou. Mas Jesus curou ele, Jesus estava na frente dele. O que você acha que esse coxo fez até Jesus? Com certeza, a Bíblia não vai falar, mas eu tenho quase certeza, não vou falar quase certeza, não vou falar certeza, vou falar quase certeza, que esse coxo, quando saltou, quando foi curado, ele foi até Jesus e se apoiou na sua perna, e com certeza, ou provavelmente, deu um abraço em Jesus. Amém? Glória a Deus. Agora pensa, meus amados irmãos, neste cego de nascença, ou cego de algum tempo, foi curado na presença de Jesus. O que você acha que esse cego viu depois que foi curado? Multidões. Ele viu quem? Jesus na sua frente. Glória a Deus. O cego viu Jesus. Agora pensa no mudo, aquele que era surdo, não falava, mas de repente a sua língua destravou,
e ele começou a falar, e com certeza, meus amados, e agora eu falo com certeza, e aquele homem começou a falar das grandezas de Deus. Aquele homem pôde falar com aquele que curou ele. Percebe? A manifestação da glória de Deus naquele lugar. Havia uma manifestação do Espírito de Deus tremenda naquele lugar. E essas pessoas puderam estar próximo de Jesus, porque Jesus curou todas elas. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, nós podemos dizer então que Jesus está hoje curando pessoas na sua visão. Jesus está curando hoje então pessoas no seu caminhar. Jesus está curando hoje pessoas na sua forma de falar. Vamos então para essa primeira questão. Jesus quer curar a sua visão. Jesus cura os teus olhos. Jesus quer curar o seu modo de ver. E eu quero ler com você Mateus capítulo 6, verso 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Como os nossos olhos vão ser bons, irmãos? Não tem uma outra maneira, somente quando Jesus curar a nossa visão. Assim, o nosso corpo será todo luminoso. Diz a palavra de Deus, porque os olhos são a janela da alma. Jesus quer curar o nosso modo de ver. Jesus quer curar a nossa visão. Jesus quer curar a sua visão. 2 Coríntios 5, verso 7 diz que nós andamos por fé, nós não andamos por vista. Então a visão não é exatamente aquilo que eu estou vendo aqui com os meus olhos físicos. A minha visão, ela é uma visão espiritual, em relação ao reino de Deus, em relação à espiritualidade. Jesus quer curar a sua visão nesta esfera. Jesus quer curar a tua visão, para que você veja o reino de Deus como um campo fértil para anunciar o Evangelho, para que as pessoas sejam libertas pelo poder de Deus. Jesus quer curar a sua visão, para que você possa se lançar por fé diante do conhecimento da palavra de Deus. Não tem como a sua visão ser aberta se você não tiver o conhecimento de Deus. Quanto mais conhecimento de Deus você tem, mais a sua visão se alarga. Conheça mais da palavra de Deus, conheça mais do Deus a quem você serve, e assim a sua visão está aberta para a espiritualidade. Deus quer abrir a sua visão através da palavra de Deus. As pessoas não compreendem o Evangelho, porque a sua visão ainda está fechada. A nuvem, a escama nos seus olhos. O apóstolo Paulo ou Saulo, quando se converteu ao Evangelho, via como que escamas nos seus olhos, mas foi um homem de Deus, Ananias, na sua casa, e orou por ele, e a sua visão foi aberta, e a partir de então, ele foi considerado, depois de alguns tempos que se entregou verdadeiramente a Jesus, e começou a conhecer mais de Deus, foi o homem que mais conheceu Deus no Novo Testamento, podemos dizer, por aquilo que está escrito na sua palavra. Então é necessário a gente abrir a nossa visão, e é Jesus que faz isso. Jesus quer curar a nossa visão espiritual, para que você não olhe simplesmente com seus olhos físicos, porque quando a gente olha com os nossos olhos físicos, a gente não avança, e Deus quer que nós avancemos. Diz a palavra aqui na igreja, é tempo de avançar. Mas o outro ponto é que Jesus quer curar o nosso caminhar, para que o nosso caminhar esteja indo na direção certa. Diz os Salmos que Ele aponta o caminho aos pecadores. Jesus aponta o caminho aos pecadores. Ele quer curar então o nosso caminhar. Ele quer que a gente ande na direção certa. Vamos ler Mateus capítulo 5, verso 16. Mateus capítulo 5, verso 16.
Diz a palavra de Deus. Vamos ler o verso 14 então, para completar a ideia. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O nosso caminhar, meus amados irmãos, tem a ver com o nosso modo de viver. Toda vez que a Bíblia for falar a respeito do nosso caminhar, ela quer dizer que é o nosso modo de viver. E o nosso modo de viver tem que glorificar a Deus. Através de quê? Através das boas obras que eu e você faz. Jesus quer curar o nosso caminhar. Jesus quer curar o nosso modo de viver. Ele quer nos colocar na direção correta. Jesus faz isso. Agora leiamos Romanos 10. Versículo 13. Quando Jesus endireita o nosso modo de viver, os nossos pés serão alinhados para caminhar para dentro do propósito de Deus. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Amém? Anunciam coisas boas. O que é a coisa boa? É a boa notícia. O que é a boa notícia? O Evangelho de Deus. A palavra de Deus diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Quão bem-aventurado, quão feliz é aquele que anuncia o Evangelho de Deus. E eu e você fomos chamados para anunciar o Evangelho de Deus. Deus quer curar então a nosso modo de caminhar. Deus quer curar os nossos pés para que andem a lugares aonde Deus quer, para anunciar o Evangelho de Deus. Vejamos então Salmo 1 que diz: bem-aventurado é o varão que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Deve ser o nosso proceder, deve ser o nosso andar diante da vontade de Deus. Ainda tem a terceira questão. Jesus quer curar o nosso modo de falar também. Aquele que era surdo começou a falar. Jesus curou ele, e ele começou a falar das grandezas de Deus. Leiamos Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, a partir do verso 33. Meus amados irmãos, como deve ser o nosso modo de falar? Mateus capítulo 12, a partir do verso 33. Olha esta exortação que Jesus deu para os religiosos da sua época, e pode ser a exortação para mim e para você nesta noite. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Diz a palavra de Deus. Jesus quer curar então o nosso modo de falar. Porque se as nossas palavras forem palavras abençoadoras, edificadoras, aí nós teremos evidência de que Jesus cura o nosso falar, de que Jesus está curando nossa maneira de se comunicar. Palavras de acusação não fazem parte ao servo de Deus. Palavras abençoadoras evidenciam o homem, a mulher de Deus. Palavras de encorajamento
palavras de exortação baseado na Bíblia. Demonstra o homem, a mulher de Deus. Jesus quer curar o meu e o seu falar. Como você tem falado? De que maneira você tem proferido as suas palavras? Sabe, pela palavra de Deus, a maneira que você fala é aquilo que está no seu coração, é aquilo que está enchendo o teu coração. E eu te pergunto, do que o teu coração está sendo cheio? Do que é que o seu coração está sendo cheio? Se o teu coração tem más palavra, a sua boca vai soltar palavras más. Mas se o teu coração tiver palavras boas, as boas palavras sairão da sua boca. Jesus quer curar o seu modo de falar. Jesus curou aquele que era surdo. Eu quero então, meus amados irmãos, ir caminhando para a conclusão, dizendo a seguinte frase para você nesta noite: se você precisa de cura, Jesus pode te curar hoje. Jesus cura então a tua visão, Jesus cura então o teu modo de caminhar, e Jesus cura o teu modo de falar. Lembra que todas essas coisas então, ela está no campo da moralidade, ela está naquilo que o pecado afetou, é a doença que o pecado causa no ser humano, e Jesus vem então para tirar o pecado, Jesus vem então para expiar o pecado pelo seu sangue. Jesus vem para fazer isso. E se você vê a sua caminhada cristã, como você tem caminhado, você tem evidenciado a cura de Jesus, você precisa ser curado ainda. Nós precisamos desta cura, mas você precisa analisar a você. Então, se você precisa de restauração, diz a palavra de Deus, a cura se dá aos pés de Jesus. Se lance aos pés de Jesus. As pessoas vinham com seus doentes e largavam aos pés de Jesus, e Jesus curou todas elas. É que está escrito na palavra de Deus. Hoje você pode não ir acompanhado com uma pessoa, você pode vir só, mas se você não tem coragem de se lançar aos pés de Jesus, venha acompanhado. Muitas vezes o marido não se converte porque a mulher não tem coragem de encorajar ele numa hora da pregação, de um apelo, de tomar ele pelos braços, vamos. Ao contrário também é verdade. Muitas vezes as pessoas estão sofrendo porque não tem um ombro amigo. E nós vamos então, meus amados, orar esta noite por duas questões. Nós vamos orar por cura física e orar por cura espiritual. Eu sempre digo que nós não temos o poder de curar. O poder de curar está em Jesus. O que nós podemos fazer é orar. Glorificado e exaltado é o teu santo nome, Senhor. Senhor, como disse o teu servo, Pai, se tu quiseres, tu faz. Mas a tua palavra diz, em Êxodo 23, 25, se ouvires a minha palavra e obedeceres, eu abençoo o teu pão, a tua água, e tiro do vosso meio as enfermidades.